questão da bioacústica vem de muito tempo, né? Desde os primeiros gravadores, que na verdade foram modernizados nos anos 60, mas desde, olha, dessa expedição Langsdorff, 1825 até 1829, o Hercule Florence, ele já calcou um nome para estudo das vozes dos animais, que seria então a zoofonia, né? E ele registrou esses sons através de uma transcrição musical, muito parecida então com uma partitura e com o que nós chamamos aqui de sonograma, né? Que seria então aqui a frequência, variação da frequência ao longo do tempo. Só para pôr, então ele descreveu o canto do tropeiro, capitão do mato, Lipaulus vociferans, que é o nome científico, né? Ou assobiador, e que é a voz da Amazônia, né? Que eu vou pôr aqui só para escutar. Então, ele escutou esses sons e descreveu, e isso aqui é uma cópia do seu diário de bordo que ele fez durante essa expedição Langsdorff, né? Aí ele pegou e registrou essa transcrição como um formato muito semelhante ao formato que faz então o sonograma. Então a bioacústica é uma ciência multidisciplinar, né? Importante em estudos não invasivos, né? Então a gente pode fazer grandes avaliações muito importantes sem coleta, sem causar prejuízo para os animais. E ela pode então ser uma ferramenta importante para estudos comportamentais, zoológicos, ecológicos, de neurociências, matemáticas e até mesmo ciências humanas dentro da música, né? Então é algo muito útil, vamos dizer. Então, nos anos 60, os primeiros gravadores portáteis surgiram, né? Nos anos 70 houveram, então, a organização e regulação desses aparelhos e começaram os primeiros estudos fisiológicos e ecológicos. E nos anos 80, então, teve o surgimento dos gravadores digitais e os softwares, né, os programas de computador de análise de som, e que permitiu, então, que muita gente trabalhasse nessa área, né? E que fosse mais acessível, então, tanto em termos de custos quanto em termos de peso, né? Então, o canto é considerado, né, o sinal de comunicação que tem como função biológica primordial o reconhecimento específico, né? Então, nós chamamos de canto esse som que muitas vezes é melodioso e é emitido pelas aves, né? Mas nós dizemos que todas as espécies têm um canto, né? Teria um sinal que mostra qual é a espécie dela, né? Então, se a gente for ver as cigarras, elas têm um som que é específico, você consegue diferenciar uma cigarra da outra dependendo da frequência com que elas fazem, então, as emissões, né? Os grilos, então tem emissão de sons em quase todos os grupos animais, né? Mas as aves são as que são as mais vocais, né? Então, a gente tem um conhecimento desse sinal maior, em maior quantidade de trabalhos, de informação e de estudos em relação às emissões sonoras das aves, mas outras espécies também pode-se dizer que tem o seu próprio canto, né? Que não é necessariamente melodioso. E, então, existem dois tipos de estratégia de canto em aves, né? Uma mediada pela aprendizagem, com variações, da mesma forma que é feita com seres humanos, que o bebê precisa escutar a si próprio, escutar os pais falarem para poder repetir as palavras, né? Então, a mesma coisa os passarinhos. E um canto genético, que é aquele, então, que é mais estereotipado, repetitivo, e que seria, então,
não precisaria de ser mediado pela aprendizagem, né? O passarinho já nasce sabendo o canto dele funcional, né? Então, como é que a gente percebe então todos essas diferenças de sinais, né? Quando eu mostrei então o caso das corujinhas, aqui tem o caso então dos miosetetes, né? Que são então bem vizinhos. Se você tem duas espécies que são muito parecidas uma com a outra morfologicamente, elas não podem se arriscar a se intercruzarem, né? Cruzar com a espécie errada. Então, neste caso, elas se diferenciam muito bem através dos seus cantos, dos sons. O Myosetetes caienensis e esse é o Myosetetes similis. Então, pelo som, não tem muita dúvida, né? Qual é um, qual é outro. Mas pela aparência, eles são muito semelhantes, né? Esse aqui tem um amarelo um pouquinho mais forte, tem um ferruginho aqui debaixo da asa, mas na natureza, num ambiente mais florestal, ou num ambiente então mais escuro, seria difícil de diferenciar essas duas espécies. E aí foi o pesquisador Jacques Veliard que postulou, então, essa definição. Então, a espécie, ela é real, não é arbitrário e ela desempenha um papel crítico na evolução, né? É a unidade evolutiva, vamos dizer, né? Então, não pode ser definida apenas com base nas diferenças morfológicas. Existem diferenças entre os diferentes estágios de desenvolvimento, né? Por exemplo, filhotes de jaçanã parece uma outra espécie, não parece ser a mesma espécie que o adulto, né? Ele tem uma coloração completamente diferente. Dois gêneros podem ter muitas diferenças, né? E pode ocorrer de ter diferenças geográficas de membros da mesma espécie. Então, esse é o conceito da espécie biológica, quando duas formas não se cruzam na natureza. Existem vários exemplos que já aconteceram em cativeiro de duas espécies se intercruzar e então terem uma espécie híbrida que geralmente é estéril. Ocorre na natureza quando tem então desmatamento, aí então duas espécies que nunca deveriam se encontrar se encontram, se intercruzam e geram descendentes inférteis, né? Mas normalmente então a gente vê as espécies tentando manter essa unidade, né? Intercruzando só com a sua própria espécie. Então, mesmo que sejam muito parecidas, né? Aqui é o caso, nessa figura, essa espécie Quiroxifia caudata, ela tem, então, vários... os machos têm essa coloração com a cabeça vermelha, o corpo azul, e a fêmea é toda verdinha. A fêmea desse macho aqui de outra espécie, manacus, que é a rendeira, ela tem também uma coloração verde muito parecida com essa, mas teria então que diferenciar, né? A gente, para um ornitólogo, é quase que impossível diferenciar as fêmeas dessas espécies, mas a gente consegue diferenciar os machos. Aqui tem um dimorfismo grande também, de macho e fêmea, que parecem duas espécies, né? Já foram confundidas. Esse aqui é o macho. E aqui, outro exemplo, né, de duas espécies, esse daqui é o macho, que foram, então, já descritas como espécies diferentes, né? E aqui essa espécie chama Eclectus horatus e aqui essa espécie chama Tachyphonus rufus. Simplesmente, então, olhando assim, você pode pensar que são duas espécies diferentes pela morfologia, mas é macho e fêmea, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, existem cerca de quase 10.000 espécies de aves, né? Esse número aqui está um pouco defasado. 3.960 seriam, então, não passeriformes.
5.712 passeriformes, né? O que quer dizer isso? É a ordem passeriformes. Como é que eu sei que é ordem passeriformes? Por características anatômicas de disposição dos dedos dos pés, de pares de músculo ao redor da siringe, que é o órgão fonador das aves, né? E por aí vai. E aí dentro desse grupo, né, que é o maior grupo das aves de passeriformes, nós encontramos duas subordens, a Subiocines e a de Ocines, né? Que são, então, a maior parte, né? E são aqueles pássaros canouros com cantos melodiosos e variados. E os cantos de Ocines, eles apresentam muitas variações, né? Variações individuais, populacionais, e evidenciam, então, a aprendizagem vocal. A exemplo daquele do vídeo anterior, o sabiá laranjeira, que tinha muita variação, né? E que a gente fez até uma abordagem de cálculo de índice de diversidade das notas, tá? Então, o laboratório que eu criei lá em 2005, lá na UFPA, nós estudamos a bioacústica, a ornitologia, né? Análise física e matemática da comunicação sonora, processos neurofisiológicos de comunicação, né? Sonora, e percepção ambiental. E aí eu vou mostrar alguns exemplos de estudo de uma espécie que nós estudamos durante muito tempo, no Parque Ecológico de Guma, que fica em Santa Bárbara do Pará, aqui nessa região aqui, mas indo em direção a Mosqueiro, né, próximo da ponte de Mosqueiro, e tem esse fragmento aqui de mata, né, que é uma mata, então, mantida pela Associação Guma Kenjikai do norte do Brasil, que são um grupo de japoneses da província de Guma, que mantiveram, então, esse fragmento florestal de cerca de 400 hectares de mata nativa, que chama de terra firme, né, que está um ambiente ameaçadíssimo, que está todo muito desmatado em toda a região, né? Então, foi mantido e nós resolvemos, então, fazer estudos nessa área, né? E as outras áreas que nós usamos também para estudar seria, então, o campus da Universidade Federal do Pará, né, que tem essa área de mata aqui, e aqui a mata da Floresta do Guma e uma região de loteamento aqui, e a sede fica desse lado, a sede da Guma Kenjikai do norte do Brasil e a cidade de Santa Bárbara. Então, pesquisamos o código específico de várias espécies, repertório vocal, análise matemática de cantos complexos, né? Repertório de espécie, então, seria o repertório de gritos e chamados. Então, além do canto, as espécies têm outras emissões que estão relacionadas com o comportamento, né? Com o contexto comportamental, que seria, então, alarme, chamado de filhotes, né? Os filhotes chamam os pais com o chamado em inglês de begging call, que seria, então, o chamado para ser alimentado. Tem sons de contato, por exemplo, em anuros tem erro de amplexo, né? Quando tem um som específico para isso, quando uma fêmea, quando um macho erra, né? Pensa que é uma fêmea para copular e é outro macho. Então eles têm um som especificamente para dizer, né? Que não, você está errado, eu sou hétero, né? Então, além de outros contextos, como ecolocação, né? Que seria então como se fosse ver com o som, né? O animal emite um som e escuta o seu retorno,
e daí ele pode se desviar dos obstáculos ou usar isso também para localizar presas, né? E sons de contato em voo para manter a formação em aves migratórias, por exemplo, né? Então, é, todos os animais eles emitem uma série de sons que nem todos são o canto específico. Então, podem ter todas essas modalidades de repertório e daí nós chamamos de chamados, né? Então, exemplo aqui do que foi estudado já com o Ano Branco, que tem então um repertório muito variado de sons em diversas ocasiões de contexto comportamental distinto. Por exemplo, eles têm 3 tipos de sons para dizer o alarme, né? Um alarme quando vem, por exemplo, um animal terrestre, uma cobra ou uma onça, aí ele tem um som específico para dizer que é tipo um perigo que vem de baixo, perigo terrestre. E tem um som específico para quando vem um gavião, porque eles são, então, animais gregários e tal, isso aqui é uma formação típica deles, o grupinho que eles ficam, mas eles também são muito desajeitados para voar, eles são meio pesadões, então eles acabam sendo muito perseguidos pelos gaviões, né? Então é importante marcar, né, qual é a atitude que ele tem quando vem um gavião, né? Ele não vai voar, porque senão o gavião vai pegá-lo. Então ele vai se esconder numa moita, por exemplo, no chão, para poder fugir do gavião, né? E se ele tiver um perigo terrestre, ele vai sair voando e vai conseguir fugir de uma onça ou de uma cobra, né? Então, esse é o som do canto, né? Esse aqui seria, então, o, o, o sinal de reconhecimento específico dessa espécie. Aí, então, naqueles que têm muitas variações populacionais, né? Ou individuais, como o sabiá, a gente pode encontrar também os dialetos vocais, né? Então, existem populações que da mesma espécie, mas que elas podem se diferenciar entre populações com sons diferentes que dá para ter um reconhecimento social daquele grupo, né? Então, tem essa possibilidade também entre as estratégias de canto. Então, eu vou dar um exemplo aqui de estudos que nós fizemos com papagaios, que chama de Amazona amazônica, que é então, uma espécie muito comum aí da região de Belém, e que então nós tivemos uns 10 anos de estudos dessas espécies, né? Que é monogâmica, que tem um longo período de incubação, que chega a uns 3 meses. Os filhotes, então, eles são altriciais, né? Nós chamamos filhotes de altriciais aqueles que, então, requerem muito cuidado parental inicial, que nasce, então, os olhos fechados, sem plumas, né? E que requerem, então, um cuidado que são muito dependentes dos pais. E para isso, então, a cooperação entre os pais. Os dois se ajudam para incubar os ovos e para alimentar o filhote, né? Então, geralmente, a fêmea passa o tempo todo dentro do ninho, que é feito em oco de árvores, de palmeiras, geralmente, e ela fica lá cuidando dele até os pais virem para alimentar, né? Então, o macho que tem esse papel de ficar procurando alimento e as fêmeas, durante a incubação dos ovos, permanecem o tempo todo dentro do ninho. Então, nós tivemos aí várias publicações dessa minha aluna Leiliane de Moura, que fez vários aspectos da vida da Amazônia Amazônica, né? Então, vou contar um pouquinho dessa história. Então,
Os psitacídeos, de um modo geral, né, que são os papagaios, araras e periquitos, eles, eles costumam se reunir à noite para dormir. Eles vão para dormitórios coletivos, né? E aqui está um exemplo disso, essa ilha, né? Que é perto de Belém, 8 quilômetros de distância, que é chamada Ilha dos Papagaios, e que ela tem, então, é, vários. Ela recebe esses papagaios todas as noites, né? Logo tá no entardecer, eles vão lá para dormir e no amanhecer eles saem para se alimentar fora e para criar os seus filhotes em outros locais, né? Então essa flutuação, tem uma flutuação da população que vai dormir lá e isso a gente mostrou nessa publicação aí do Wilson Bulletin. E então eles variam conforme então a estação reprodutiva ou não, né? Chega de 2.000 indivíduos até 10.000 que vão dormir nessa ilha dos papagaios. Então aqui tem a espécie, a sua área de distribuição. Então isso aqui eu já mostrei, né? Que tem um longo cuidado parental, cerca de 4 meses no ninho, né? E os filhotes, eles demoram para se emancipar. Então, quando você vê, né, essa foto mostra os dois voando, o casal, sempre o casal voando junto. E quando tem um terceiro e um quarto junto, geralmente são os filhotes grandes que vão, então, acompanhar os pais para poder se localizar e ver onde tem as fontes de alimento, né? Então, a gente fez esse trabalho no município de Santa Bárbara, Parque Ecológico de Guma, e está marcado aqui os locais de ninhos que foram mapeados dessa espécie, né? Então, vejo que os ninhos são feitos, escolhidos exatamente fora da floresta, né? Numa área degradada ou na borda da floresta. Porque, na verdade, quem ocupa mais o nicho de dentro da floresta seria, então, a Amazona farinosa, que é outra espécie que tem lá, né? Então, elas acabam se evitando em termos de nidificação, colocando, então, dividindo esse recurso, né? Na verdade. Nós notamos também muitas brigas entre casais por causa de ocos para fazer ninho. Então, vimos que o papagaio vocalizava bastante, mas e aí? Para que servem essas vocalizações? O que como é que é o contexto, né, de que eram emitidas essas vocalizações? Inicialmente foi muito complexo fazer esse trabalho, porque era muito difícil de atingir, né, os locais, tinha muita vocalização e sempre um local muito alto, né, difícil de gravar, mas nós conseguimos, né, conseguimos entender, então, como que funcionam essas vocalizações. Então, vemos que tem chamado de contato em voo, né, que mantém o casal junto, reforça a ligação. Tem vários chamados pousados, emitidos próximo à área do ninho. Relatamos, então, registramos contatos agressivos, né, em situação de alarme ou essas brigas de disputa por ninho, né? Aí, geralmente, a situação de alarme era mais relativo ao ser humano que se aproximava, né? Um exemplo aqui do chamado em voo. E esse exemplo, ele representa o canto da espécie, a gente reconhece por esse som. Então, esse é o chamado em voo. Aí tem chamados pousados, né? Esse outro aqui, eu não vou pôr tudo para cantar, porque esse aqui nem tem o som. Aí tinha um chamado que era emitido quando eles estavam se alimentando, né? Então, geralmente eu não precisava nem olhar o que estava acontecendo. Se eu escutava uma frase dessa daqui, eu sabia que eles estavam comendo.
algo bem complexo, né? Bem variado, mas dava para reconhecer. E a Amazônia farinosa também fazia um som semelhante, né? Aqui estão a lista dos chamados agonísticos, agressivos, né? Então, que nós vimos então quando tinha aproximação do ser humano, enquanto eles estavam voando, né? Aí tinha esse som. Esse aqui foi algo bem interessante como ele emitiu. Eles dão uma volta assim no céu e emitem esse som na mesma direção que está o perigo. Geralmente éramos nós os observadores do perigo, e aí ele fazia isso para sinalizar onde estava o perigo. Então eles voavam e emitiam esse som na direção que estavam as pessoas, só naquela direção, né? Mostrando bem onde estava o perigo. E esse aqui era emitido quando eles estavam pousados, que estava com o ninho perto, passava uma pessoa, então eles emitiam esse som. Aqui era numa situação de briga. Eles faziam movimentos com as asas e estavam disputando locais de ninho, né? E aí emitiam esse som. E aqui, então, esses sons são emitidos quando eles estão, os filhotes no ninho, né? Então, nós monitoramos os filhotes dentro das cavidades e em diversos momentos, né? Então, logo inicial, esse som foi gravado. Ó. Esses eram os filhotinhos que emitiam esse som quando eram perturbados no ninho, né? A perturbação era nossa. Aí, esse outro som, quando eles eram um pouquinho mais velhos. E esse som era emitido quando eles estavam querendo espantar mesmo a gente que estava observando o ninho, né? Então, é uma coisa assim, que a gente chama que é de distress, né? De agonia. E realmente funcionava, né? Todo mundo fugia desse som, né? Seria para espantar os predadores que chegam no ninho. Né? E além desses sons todos que eles produzem, eles ainda têm uma comunicação gestual, né? Então, isso que é incrível. Eles fazem próximo ao ninho, então esse foi um trabalho que nós publicamos, o gesto para a fêmea entrar ou sair, né? Você vai conseguir ver o filme. Eles fazem um movimento com a cabeça e após esse movimento a fêmea se aproxima e ela entra quando ele está olhando para ver se está tudo certo. Então isso foi também um comportamento incrível dos papagaios, né? Que eles conseguem então expressar um sinal para a proteção do outro, né? Algo realmente altruísta e pouco reportado entre os animais e quanto mais em aves. Né? Conclusões, né, que nós temos aqui de todos esses estudos que nós fizemos com os papagaios, né, que eles têm um sistema de comunicação muito complexo, que vai de 36 tipos de notas e 14 vocalizações, que é todo o repertório que nós coletamos, registramos e gravamos e analisamos, né? Então tem o chamado em voo, seria então o chamado de reconhecimento específico. Tem 3 tipos de alarmes para situações específicas, como foi falado aqui, né? Tem comunicação gestual,
E quando os filhotes são pequenos, né, estão ainda numa situação de dependência dos pais, eles preferem não chamar atenção com sons, né? Então eles fazem essa comunicação gestual para manter esses cuidados. Então, esses alarmes diferentes mostram a importância desses sons para a sobrevivência, né? Essa espécie tem um repertório muito complexo, mostrando o quanto que elas são sociáveis, né, entre si, que eles precisam se comunicar, importância para a sobrevivência desses sinais de comunicação, né? Então, a evolução desse repertório complexo foi em função, então, da importância que tem esses sinais. E a organização social, então, né, pode explicar, então, o desenvolvimento dessa comunicação acústica mais sofisticada, né? Aqui a gente vai terminar e espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção.